Olá, fiel torcida corintiana, estamos aqui na Placar para falar de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, na casa do Furacão, em Curitiba. Corinthians conquistou um baita de um resultado, hein? Que grande resultado do Corinthians contra os donos da casa. E agora a decisão da vaga fica para Itaquera, Neoquímica Arena, dia 10 de setembro, um dia depois da seleção brasileira enfrentar a Bolívia nas eliminatórias. Tá lá o Corinthians em Itaquera jogando contra o Furacão. Que resultado e que campanha do Corinthians nessa Copa do Brasil, não é? Tava aqui acompanhando atentamente e tal, o jogo, vendo a força do Corinthians contra o Atlético Paranaense, uma atmosfera toda ela favorável ao Atlético. Que estádio bonito, né, que Furacão tem, uma torcida muito bonita, que apoia bastante, a fiel torcida lá esteve também, é verdade, mas não conseguiu, né, com esse clima, com essa atmosfera, o Atlético Paranaense conquistar a vitória que seria fundamental para jogar toda a pressão no Corinthians no jogo da volta. O Corinthians faz 1-0 e agora tem a faca e o queijo na mão, como diria minha avó, não é, para conquistar essa classificação. Mas na Copa do Brasil, a campanha do Corinthians é irretocável. Corinthians passando pelo Novo Horizontino, sem tomar gols, vencendo o Palmeiras em 2 jogos, sem tomar gols, e agora o Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense, vencendo e sem tomar gols. Então, o Corinthians da Copa do Brasil é um negócio super diferente aí, né? É super diferente, não há dúvida. Já no Campeonato Brasileiro tem sofrido, né? Tem uma campanha que não é totalmente segura nesse momento, e já no domingo tem o grande clássico com o Palmeiras. Se bem que o Corinthians contra o Palmeiras tem encaixado nos últimos tempos, né? Ano passado, naquela reta final, vence o Palmeiras, atrapalha a vida do Verdão, consegue aquela finalização de campeonato em alto nível, com o trio Garro, Memphis e Yuri jogando demais e escapando de um rebaixamento, né? O Corinthians estava numa situação complicada e melhor, depois conquista a vaga para a Libertadores. Infelizmente, com o Ramon e com o Ramonzinho, o Corinthians naufragou na Libertadores, foi eliminado da pré-Libertadores, foi para a Sul-Americana e não conseguiu fazer coisa boa. Mas no Campeonato Paulista, venceu o Palmeiras, né? Ganhou o título em cima do Palmeiras. E na Copa do Brasil, recentemente, também passou pelo Palmeiras. Então, o corintiano está empolgado. O time está confiante quando enfrenta o maior rival, que financeiramente está à frente do Corinthians, na organização do futebol também. Mas quando os dois se encontram, no 11-11, o Palmeiras tem tido muitas dificuldades para passar pelo Corinthians. Mas esse é o jogo do Campeonato Brasileiro. Por que você está falando do Campeonato Brasileiro? Porque esse jogo contra o Atlético Paranaense dá uma moral para esse time, né? Na sequência não só da Copa do Brasil, como a classificação que está se encaminhando, mas também para melhorar a classificação no Campeonato Brasileiro. Não há garantia nenhuma que o Corinthians vá ganhar a Copa do Brasil, seria muito legal. É um título, seria o 4º da história do Corinthians, é muito dinheiro, são quase 100 milhões, e a chance de voltar à Libertadores no ano que vem. Mas é bom ter uma campanha bacana no Brasileirão, porque se não vier a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil, pelo menos via Campeonato Brasileiro, o Corinthians tenta aí, né, melhorar a classificação para chegar mais perto do topo e de uma classificação, nem que seja para pré-Libertadores. Bom, o jogo de hoje, o Corinthians encarou o Atlético Paranaense, um jogo vertical no início, usando o Mateuzinho de um lado, menos o Bidu, mas também o Bidu do outro, né? O Bidu com muitas obrigações defensivas. E aí o Corinthians teve mais posse de bola, desenvolveu bem o jogo ali e tal, mas quando chegou na última parte, que é próximo do gol do rival, o Corinthians não teve assim uma atuação tão destacada. Eu lembro aqui de um chute do Maicon e de 2 tentativas do Garro, né? Foi o que o Corinthians fez no primeiro tempo, mas fazendo um jogo seguro. Na parte final do primeiro tempo, ali nos 15, 20 minutos finais, o Atlético mudou a forma de jogar. Ele deixa de estar recuado, deixa de ser pressionado pelo Corinthians e começa a tomar gosto pelo jogo. E nessa reta final, conseguiu complicar em alguns momentos
o setor defensivo do Corinthians. E aí aparece o Hugo Souza, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar essas duas defesas aí do Hugo Souza. No primeiro tempo, na cobrança de falta do Zapelli, e na segunda etapa, já no finalzinho, com 1-0 do Corinthians, uma cabeçada do Patrick e o Hugo Souza fazendo uma defesaça. O Hugo Souza, mais uma vez, fundamental para o resultado. Segurou lá atrás, enquanto que o garoto do terrão, a joia corintiana, o Guinegão, marcou o único gol da partida, dando essa vitória para o Corinthians. Inclusive um lançamento que vai lá para o Vitinho na esquerda, o Vitinho que entrou no segundo tempo, ele vira o jogo para a direita para o Mateuzinho, que invade a área, faz o cruzamento e o Guinegão manda para o fundo da rede, matando o bom goleiro Santos do Atlético Paranaense. Foi assim que o Corinthians construiu, no segundo tempo da partida, o gol da vitória. Aos 23 teve o gol do Atlético Paranaense, né? No chute do Dudu, Benavides toca na bola e faz o gol, mas nessa mesma jogada, o Viveiros disputa uma bola ali com o Gustavo Henrique, cai e toca a mão na bola. O VAR foi acionado, o árbitro entendeu que o gol não foi legal por esse motivo. É aquela história, né? Não sei se eu marcaria ou não, mas tudo que é na mão, toda bola que é na mão estão marcando, então não dá para discutir, né? Embora eu acho que seja discutível. Então tem que discutir a regra, né? Acabar com a regra e dar a interpretação ao árbitro. Bom, o Corinthians já sofreu também com esse tipo de lance, então é assim, eu não acredito nessa coisa de esquema de arbitragem, de apito amigo, eu acho uma grande de uma bobagem, numa conversa fiada. Às vezes o seu time, que é o Corinthians, né, corintiano, vai ser prejudicado e pode ser beneficiado, e aí vice-versa, né? O rival vai ser beneficiado ou vai ser atrapalhado. Então é assim que a banda toca. Ficou a reclamação do Atlético Paranaense, mas eu entendo que o árbitro seguiu a regra, né? Bola na mão, paciência, né? Gol anulado, ruim para o Atlético Paranaense, seria melhor ter empatado o jogo. Não empatou, o Corinthians fica com esse resultado positivo. Corinthians hoje formou com o Hugo Souza. Se a Juju já quiser mostrar os dois lances aí do Zapelli e também da cabeçada do Patrick, pode mostrar, porque são duas defesas incríveis, né? Que jogador que é o Hugo Souza, né? Eu vi alguém um dia desse falar assim, pô, o Hugo Souza não merece estar na seleção. Acho que ele merece sim, merece estar na seleção. Ele é um goleiro muito seguro. Eu acho que ele melhorou como goleiro, né? Desde a época do Flamengo, essa saída para jogar lá em Portugal, mesmo que seja um time pequeno. E essa vinda para o Corinthians, ele tem melhorado como goleiro, né? Você percebe que é um cara que tem se esforçado para melhorar. Isso é muito positivo. E realmente ele tem sido um grande goleiro no Corinthians, né? Ele salva o Corinthians em momentos super difíceis. No momento em que o Corinthians fica mais forte na defesa, com a presença de mais zagueiros, né? Nesse momento o Corinthians já contava com 4 zagueiros, né? Porque o Mateuzinho saiu para a entrada do Félix Torres e o Kaká já estava em campo para jogar ao lado do Ramalho e do Gustavo Henrique, entrando na posição do Charles no segundo tempo. Então o Corinthians estava defendendo com 4 zagueiros e ainda o Bidu voltava. E aí não pode tomar um gol desse, né? Não estou falando se o gol valeu ou não valeu, se foi bem anulado ou não. Estou falando da jogada em si, né? Muito espaço, né? O Viveiros, espaço para invadir a área, o Dudu, na hora que a bola volta para dar o chute, o Benavides sozinho, é muito espaço, né, para 4 zagueiros, mas zagueiros bem discutíveis, né? O Ramalho e o Gustavo Henrique, ok, acho que formam uma dupla muito segura, mas o Kaká e o Félix Torres sempre fazem algum tipo de lambança, né? Quando não é um, é outro, ninguém vai lembrar disso porque o gol foi anulado, né? Mas enfim, o Bidu tem melhorado o futebol dele, é incrível, né? Eu sou um crítico do Bidu, mas ele tem melhorado. O Mateuzinho tem jogado bem. O quarteto hoje, se não conseguiu criar tão bem no meio campo, continuou combatendo bem sem a bola para evitar maiores problemas para o sistema defensivo. O Ranieri não jogou, aí o Maicon foi o primeiro volante. Jogaram também no meio campo o Bidon e o Charles, e o Garro fez esse papel para ficar mais próximo do ataque, no primeiro tempo com o Kaique e o Guinegão. Mas o Atlético também fez uma marcação ali para tentar impedir, né, que o Garro fosse um pouco mais cerebral. Dá até para entender, eu teria feito isso também, acho que o Odair Hellmann fez o certo, né? Se você
enfrenta um time que tem o Garro, né? Se o seu time enfrenta o Garro, você tem que formatar algum tipo de esquema para tentar fazer com que o Garro não desenvolva todo esse jogo. E no ataque, o Kaique se movimentou bastante no primeiro tempo, mas não recebeu tantas bolas assim. E o Guinegão, que tem uma inteligência muito grande, né? Para entrar na área, para buscar o jogo, para sair um pouquinho. Foi assim, né, que saiu o gol. Né? Na hora que o Vitinho vai lançar essa bola para o Mateuzinho, o Guinegão já fica esperto para estar na área, porque ele sabe que ali poderia ter saído o cruzamento como de fato saiu. E aí, bola na rede. Aí não tem conversa, bola na rede, 1-0 Corinthians, Guinegão, garotinho da base, do terrão, né, salvando o Corinthians. Guinegão e Hugo Souza. Com esses dois, o Timão tá bem na fita, né? Tá bem na fita. E agora vamos esperar o jogo da volta, dia 10 de setembro, em Itaquera. Em Itaquera, a fiel torcida é maravilhosa, mas o Corinthians tem que ficar esperto. O Campeonato Brasileiro deixou 15 pontos para trás, 15 pontos desperdiçados em Itaquera, né? Tudo bem, Copa do Brasil é diferente, né? O time vai entrar mais ligado porque sabe que é um jogo decisivo, mas precisa melhorar também os números em Itaquera, né? Precisa. Os números estão aí, não estou inventando, os números estão aí, o Corinthians foi mais forte, precisa usar Itaquera e o fator fiel torcida e sempre mais de 40 mil torcedores, fanáticos, fiéis, que apoiam, que não xingam um time em nenhum instante, apoiam do primeiro ao último minuto. Tem que usar essa turma, tem que usar essa fidelidade, essa fiel torcida para não desperdiçar pontos preciosos em casa no Campeonato Brasileiro. E no caso da Copa do Brasil, não desperdiçar essa classificação para a semifinal. Provavelmente para pegar o Cruzeiro, que venceu o Galo na casa do Galo por 2-0. Então deve estar pintando aí, se tudo correr da forma que a gente está imaginando, o Cruzeiro confirmando a vaga no Mineirão contra o Atlético Mineiro, no jogo da volta. E o Corinthians se classificando contra o Atlético Paranaense em Itaquera. Os corintianos já podem se preparar. Vem aí Corinthians e Cruzeiro em uma das semifinais da Copa do Brasil. Acho que é só, né? Tá bom, falei demais. Para você, fiel torcedor corintiano, uma boa noite. Acho que vocês estão felizes, né? E um recado. Acho que você vai concordar comigo. Em vez de ficar gastando dinheiro com um monte de jogador ruim, jogador brasileiro, jogador estrangeiro, né? De jogar dinheiro fora, o Corinthians tem que começar a olhar mais para a base, pô, né? Tá aí o Guinegão. E eu não tô falando agora, hein? Vocês me conhecem, eu tô defendendo isso há muito tempo. Minha frase: a Zona Leste de São Paulo tem 5 milhões de habitantes, tá? Você pega 1% disso, é só você fazer a conta. Bom, 10% são 500 mil, né? 1% dá 50 mil, né? Tá certo essa conta? 50 mil, tá? 50 mil garotos que moram na Zona Leste de São Paulo. Aí você pega 1% desses 50 mil, você vai chegar a 5 mil garotos. Não é possível que o Corinthians não encontre um bom zagueiro, melhor que o Félix Torres e o Kaká. Que não encontre um bom lateral, seja de um lado ou do outro. Que não encontre um moleque bom para ser armador, né? Um 8 ou um 10. É só para uma reflexão nossa, tá? Sabe por quê? Porque o Corinthians é desorganizado. Ele não consegue, né, fazer uma base. Não precisa de empresário, gente. Não precisa de porra nenhuma. É só abrir lá. Ó, hoje dia do Corinthians revelar jogadores. Vem aqui fazer a nossa peneira. É só o pai e a mãe levar o garoto lá e botar uns caras que entendem de futebol para ver se o moleque leva jeito. E isso o Corinthians tem. Chama lá o Basílio, chama o Vladimir, chama o jogador do Zé Maria, chama os caras mais recentes. Eles ficam lá, os 10 ali, o dia inteiro. Vai lá, almoça, conversa, tal. Só de olhar, você fala, pô, esse aqui vai ser lateral, pô, esse é atacante. Olha esse daqui, olha a postura de zagueiro. Entendeu? É que, infelizmente, o Corinthians foi dominado por gente de dentro, né? Culpa de gente de dentro, por um empresariado aí, não estou generalizando, tá? Que gosta de enfiar jogador ruim no Corinthians. Puta, mas como tem jogador ruim, não? Então, não gasta dinheiro com jogador ruim. Pega o barato que pode se transformar no bom. Como esse Guinegão, que se tiver cabeça e for bem lapidado e cuidarem desse moleque, ele vai dar muitas alegrias para você, fiel torcedor. Tchau!